Então vamos embora lá. Quem está feliz com Jesus, Jesus Amém. é o motivo da nossa alegria. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero falar nessa noite sobre a aliança de sangue. A aliança de sangue que foi feita no sangue de Jesus. Amém? 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 11. Ok. Versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Amém ou não amém? Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui tem um fator muito importante no que Paulo ele repete a fala de Jesus, porque na verdade aqui é Paulo que está instruindo os coríntios sobre a ceia, e ele vai falar que ele recebeu do próprio Senhor, por revelação, esse momento da ceia. Porque nesse momento da ceia, Paulo não estava lá com os 12 discípulos. Foi o próprio Cristo que revelou para ele, foi o próprio Cristo que mostrou para ele, porque nessa ocasião, a ceia estava sendo desfigurada. A ceia estava tomando uma outra proporção. Então foi por isso que foi preciso que Paulo puxasse, né, as rédeas. Foi por isso que Paulo precisou corrigir a rota, porque o negócio estava desencaminhando. Então, ele foi instruindo e ele repetiu, sim, o momento da ceia. E ele vai dizer que o momento da ceia, o que Jesus ele instruiu os seus discípulos, o que ele fez com os seus discípulos. E aqui no versículo 25, ele vai dizer, quando Cristo ministrou a ceia com os seus discípulos: este é o cálice da nova aliança. Presta atenção que ele não diz: este será o cálice da nova aliança. Não, ele afirma que o cálice já é. Embora Jesus ainda não tinha ido para a cruz, ele ainda não tinha vertido o seu sangue na cruz, mas ele está afirmando: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, do novo pacto, do novo contrato. Há basicamente 7 alianças que Deus faz com o homem na Bíblia Sagrada. Deus faz aliança com Adão, Deus faz aliança com Noé, com Abraão, com Davi, com Moisés. Ou seja, Deus, no decorrer da Bíblia Sagrada, ele foi fazendo aliança com o homem. Mas essa aliança de Cristo aqui foi a última aliança. E uma aliança eterna. Uma aliança que se perpetuará para todo o sempre. E Jesus está afirmando nesse momento, mesmo antes de ir para a cruz, que o cálice, que o sangue dele já é o novo pacto, o novo contrato. Então, dá a ideia que parece que Jesus está pegando algo que já aconteceu e só está afirmando aqui. Parece que já foi algo que já foi profetizado lá atrás, através de alguma atitude, através de um símbolo. Algo que lá atrás já foi declarado, já foi preparado por Deus, e agora aqui ele só está afirmando que já se concluiu. Mesmo antes dele ir para a cruz, já se concluiu. E isso é muito tremendo, porque
A nova aliança no sangue de Jesus, ela nos dá direitos e não exige de nós. Ela só te dá direito, ela só te dá, vamos dizer assim, como o bom brasileiro diz, né? Vantagens. Quer ver? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Amém. Amém. Versículo 8. Hebreus 8:8. Diz assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, a aliança de Moisés. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque, versículo 10, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aleluia. Se você prestou atenção no que você leu, você vai ver que o que está exigindo de nós aqui para merecermos essa aliança? Qual é a condição que está nos dando para que nós, assim, possamos fazer alguma coisa para merecer essa aliança? O que Deus está cobrando, está exigindo de nós para que essa aliança nos alcance? Obediência. Hã? Obediência. Mas não está falando aqui nem da obediência. Simplesmente está falando que vai colocar a lei no coração. Aí, no caso, é o entendimento. É crer, né? O que eu quero mostrar é que as cláusulas dessa nova aliança, na verdade, ela parte só de Deus. Não está exigindo, não está cobrando nada de você. Não está pedindo para que você faça alguma coisa, para que você deixe alguma coisa. Simplesmente, a instrução já está dentro do seu interior. A instrução já está dentro de você. E por ele não exigir de você, não cobrar algo de você para que você entre nessa aliança, ele colocou o entendimento dentro de você para que você saiba o que é certo e o que é errado. O que é falso, o que é verdadeiro. O que é bom, o que é ruim. Aí você vai decidir que caminho você toma. Ao versículo 11. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Todos terão ciência, conhecimento de Deus. De alguma forma, Deus se revela ao homem. De alguma forma, Deus, ele dá direção ao homem. Então não tem ninguém que possa dizer assim: não, eu fiz porque eu não sabia. Mas o que é importantíssimo aqui é que na cláusula dessa nova aliança, tudo parte de Deus. O que é que eu tenho que fazer? É crer. Essa aliança,
o que eu tenho que fazer para entrar nela é crer. Foi a mesma aliança que Deus fez com Abraão. E o que a Bíblia vai dizer? E creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Então a parte que eu tenho que fazer, a parte que você tem que fazer é crer. Crer nessa aliança que foi feita no sangue de Jesus, que o entendimento que você precisa ter de Deus, o conhecimento de Deus, acerca de Deus, da santidade de Deus, já está dentro de você e não precisa que ninguém te ensine. Você já tem essa voz no seu interior que comunica com você, que fala com você. O homem desobedece de teimoso. Mas por que Deus ele age dessa forma? Porque ele não quer exercer controle sobre ninguém. Deus não quer ser ditador sobre ninguém. Por isso ele não exige o amor de ninguém, mas ele dispensa o dele sobre nós. Quando o amor de Deus é dispensado em mim, o que eu tenho que fazer é retribuir esse amor. Que na verdade, na nova aliança, Deus nem exige o seu amor. Ele nem exige que você ame ele. Ele quer que você acredite que ele te ama. E por acreditar que ele te ama, é claro que você vai retribuir esse amor. Vamos trazer para o modo natural. Quando você descobre que alguém te ama, você trata essa pessoa mal? Quando você descobre que alguém te ama, você não quer estar perto dessa pessoa? Isso do modo natural. Então, na nova aliança, nem exigir de nós que nós o amemos, Deus exige. Mas ele dispensa o seu amor. E quando ele dispensa o seu amor, que eu creio, que eu recebo esse amor, porque o amor de Deus para mim, ele precisa ser uma revelação, não um sentimento. Tem muita gente frustrada, caminhando na vida, na sua caminhada frustrada, porque ela quer basear o amor de Deus num sentimento. E quando ela baseia o amor de Deus num sentimento, quando ela passa por dificuldade, ela acha que Deus não o ama. Quando ela enfrenta desafios, ela acha que Deus não o ama. E o amor de Deus para nós, ele não pode ser como um sentimento, tem que ser uma revelação. Eu creio que Deus me ama, ponto e acabou. Quando eu creio que Deus me ama, eu vou dizer como o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então imagina alguém que está andando pelo vale da sombra da morte e mesmo assim acreditando que Deus não o abandonou. Ah, se Deus não o abandonou, por que ele não me livra? Alguém que caminha com Deus com sentimentos, é isso que ele vai pensar. Mas alguém que caminha com Deus crendo que o amor dele é dispensado, mesmo que as coisas vão boas ou não, crendo que ele está comigo o tempo todo, indo bem ou não, crendo que a sua palavra diz, quando ele dispensa da sua palavra, e diz no Salmo 91, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Crendo que quando ele diz na sua palavra, estarei com eles todos os dias, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Crendo quando ele diz na sua palavra, lá em Hebreus capítulo 13, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Quem anda assim com Deus, anda por revelação, crendo que o amor de Deus é revelado. Então, na nova aliança, Deus nem exige de nós que nós o amemos, mas ele nos ama. Por isso que João vai dizer, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque o ser humano em si, ele não consegue amar a Deus se Deus não dispensar do amor dele primeiro. Então nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ele me amou primeiro, eu consigo retribuir esse amor quando eu creio. Quando eu creio que Deus me ama. Porque aquele que não acredita que Deus o ama, ele não consegue retribuir esse amor. Ele pode viver numa paixão passageira. Ele pode viver numa paixão momentânea.
Porque no momento de dificuldade ele abandona. No momento que tem oportunidade, ele vai se entregar para aquele que oferece algo maior. Tem gente que para o diabo prender ele, ele dá dinheiro. Tem gente que para que o diabo mantenha ele presa, fazendo a vontade do diabo, ele dá dinheiro. E a pessoa se engana achando que o dinheiro é tudo. Amém ou não amém? Então, as cláusulas da nova aliança que foi feita no sangue de Jesus, Deus não está exigindo nada de você. Ele só quer que você creia. Então ele fez tudo. Tudo partiu dele. A fé que você tem é dele. A graça que envolve a sua vida, a sua casa, a sua família é dele. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. E por ele e para ele. Tem gente que diz assim, não, eu sou o dono do meu nariz. Ei, se Cristo é o seu governo, nem nariz você tem. Nem do seu nariz você é dono. Eu que sou dono do meu nariz, eu que sei, eu que mando na minha vida. Não, quando você entrega a sua vida para Jesus, nem dono do seu nariz você é mais. É ele que é o dono do seu nariz. É verdade. Amém ou não amém? Tem Amém. gente que é irreconciliável, insubmisso, não quer se submeter a ninguém. Aí vem com essa, né? Não, eu que sou o dono do meu nariz, eu que sei. Depois que nós entregamos a vida para Jesus, nem do nosso nariz nós somos dono mais, é dele. Vou escrever isso, pastor. Vou escrever isso aqui. Escreva. Ó, a Bíblia, ela traduz a palavra servo como um eufemismo. Quando é servo de Cristo, isso é um eufemismo. Porque, na verdade, somos escravos. A palavra certa no original é escravo. Nós somos escravos de Cristo. E o escravo, ele não se manda. E ele tem que fazer o que o seu Senhor manda. E é por isso que Cristo vai nos chamar de servo. Os servos são inúteis, né? Servos inúteis, porque só faz o que é mandado. Então, para que eu não seja, né, inútil, eu tenho que fazer até aquilo que ele não me pede. Cadê minha esposa? Fazer um sacrifício desse aí, ó. Eita, só. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Glória a Deus. Vamos lá. Você pensou que eu ia fugir de Gênesis, né? Vamos voltar para Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. E eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida nessa... Eu posso falar à noite? Que aí não sei quando a pessoa vai assistir. Aqui já é noite. Aqui também. Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida. Nesse dia, nessa noite, nesse momento. E que o Espírito Santo te toque aí, que o Espírito Santo te dê sabedoria e revelação. Que você possa sair dessa aula amando mais o Senhor, respondendo o Senhor com um amor mais intenso. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha o que Deus está dizendo para Abrão. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o teu presente, eu sou a tua recompensa, Abrão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Ué, mas Deus chega revelando para Abrão quem ele é. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu presente. Então, Abrão, então o que você vai me dar? Imagine se Deus chega para você e fala isso. Não tem problema nenhum você pedir. Então, o que o Senhor vai me dar? Não é? Então, ele foi ousado. O que o Senhor vai me dar? Então, disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão:
Eis que não me tens dado filhos. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha o que Deus está dizendo para ele. Não vai ser o teu servo, não vai ser o teu mordomo que vai ser o teu herdeiro. O teu herdeiro eu vou fazer sair de você. Vai sair das tuas entranhas. Então levante a sua mão que eu já quero começar a profetizar sobre a sua vida. O seu milagre Deus vai fazer nascer de você. Vai sair de você. Vai sair das tuas entranhas. Porque o Senhor já colocou o reino dele dentro de você. O reino de Deus não vem com aparência visível para que digam que ele está aqui ou está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Você carrega algo que é maior do que você. Você carrega o reino de Deus. E o teu milagre Deus irá fazer sair de você. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Olha o que Deus disse. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. O teu milagre vai sair de você. Aleluia. Talvez você está esperando, criando expectativas lá fora, em pessoas, em circunstâncias, em situações. Amém, irmã Edna? O teu milagre vai sair de você, vai sair das tuas entranhas. Aquele escritório vai ser um escritório muito próspero, com muitos clientes, porque o milagre de Deus vai fazer sair de você, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, você vai ganhar todas as causas que você pegar. Aleluia. Porque às vezes nós ficamos contando, se o meu irmão, o meu amigo, o meu patrão, se ele olhasse para mim, ele poderia, Deus toca nele. E Deus pode dar uma sabedoria, uma capacidade em você, que ele faz com que as coisas saiam de você. Esses dias a missionária Rita ministrou lá a palavra daquela viúva de 1 Reis, capítulo 5, né? É isso, acho que foi, pastor. Ela ministrou essa palavra daquela viúva que o credor agora estava querendo os seus filhos. Porque capítulo 4. Capítulo 4, porque o marido morreu devendo. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, né? Que o marido morreu devendo e agora ele queria os filhos como paga da dívida. Então aquela viúva foi desesperada até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pergunta para ela assim: o que você tem em casa? E ela disse que só tinha uma botija de azeite. E ele, então vai lá, pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas. Chama teus filhos, entra para o teu quarto e começa a deitar o azeite nas vasilhas. Da onde saiu o milagre? O milagre estava dentro da casa dela. Verdade, Jesus. O milagre já estava com ela. Aleluia. Deus não pegou. A única coisa que pegou de fora foi os vasilhames para encher, mas vamos dizer assim, o produto já estava com ela. Já estava dentro da casa dela. Ela já tinha a solução do problema dentro da casa dela. Só faltava Deus multiplicar. E Deus só pode multiplicar quando você crê. O milagre já está dentro de você. E Deus só vai fazer externar e multiplicar quando você crê. Aleluia. Eita, Deus da glória. Amém ou não amém? Amém. Amém. Versículo 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu revelar algo aqui. Deixa eu revelar algo aqui muito poderoso para vocês, para que só para a gente não limitar a Deus. Que às vezes nós limitamos a Deus e achamos que Ele não vai conseguir resolver o nosso problema, que Ele não vai conseguir resolver a nossa situação.
Às vezes nós achamos que vai ser muito para Deus. Eu lembro de um texto que Jesus diz ali em Mateus, que ele vai dizer assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, e o grão de mostarda é a mais minúscula das sementes. E Jesus vai dizer assim: se você tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim se fará o que você diz. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Vamos simplificar. Olha o que Jesus está dizendo. Mesmo que a tua fé for minúscula, se você disser, vai acontecer. Deus, eu creio. Porque nós estamos esperando ter uma fé grande. Então, eu preciso ter uma fé grande. Mas Jesus está dizendo, se ela for minúscula, você diz. Se ela for minúscula, declare. Se ela for minúscula, ordene. Se ela for minúscula, expresse, verbalize. E ele diz, direis a este monte. O segredo está em você dizer, em você falar, em você declarar. Não adianta olhar para a situação e ficar orando no pensamento. Oh, Senhor, eu queria muito que o Senhor removesse essa montanha. E ele só está esperando que você diga, fale para ela sair. Fale para esse problema parar. Declare na sua casa, a minha casa é bênção. A minha casa é um pedaço do céu na terra. Aleluia. A minha casa é próspera, a minha vida é próspera, eu sou próspero na minha saúde, eu sou próspero nas finanças, o meu casamento é próspero, o meu filho é próspero, o meu filho é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós estamos querendo juntar muita fé para que o negócio aconteça, mas Jesus está dizendo que se ela for pequena, minúscula, diga. Por mesmo que você tenha uma fé pequena, a fé está lá. Mesmo que for minúscula, mas ela está lá. Então diga, com essa fé pequenina que tem, diga, declare, ordene, saia daqui, vai para lá, volta para cá. Eu não sei qual é a ordem, o que você vai declarar, mas declare. Só que o problema é que a fé, o contrário, também surte efeito. Aí a pessoa diz, não vai dar. Ela não consegue dizer, vai dar. Mas ela não consegue dizer, vai dar, mas ela diz, não vai dar. Aí não acontece, ainda tem a coragem de dizer assim, eu não disse? É desse jeito. Eu não disse que não ia dar certo? Claro! Você usou a fé ao contrário. A pessoa teve convicção que não ia dar certo. Isso, aí ainda fala assim, eu não disse? Verdade. Então diga que vai dar certo. Mas não aconteceu, mas eu creio, vai dar certo, já aconteceu, já deu, já foi, já é meu. Não abro Em mão. nome de Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Deixa eu te dizer algo aqui. Não tinha tenda no texto. Abraão, ou no caso aqui Abrão, ele não estava dentro de nenhuma tenda. Lá no versículo 1 vai dizer, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Esse levou fora aqui do versículo 5 é que Deus levou ele, acima da terra. Deus levou ele acima da terra. Deus levou ele para o universo, para ele contar as estrelas. Ele não contou as estrelas daqui da terra, porque estava de dia. Alguém consegue ver alguma estrela no céu durante o dia? Não. Então Deus levou ele fora da terra, para ele contar as estrelas. Ele estava contando as estrelas lá de cima, não estava contando aqui de baixo.
Só vai lá, só para me provar isso para você. Vai no versículo 12. Versículo 12. E pondo-se o sol, olha aí, estava de dia. E pondo-se o sol, estava de dia. Então Abraão, ou no caso aqui Abrão, não estava contando estrelas da terra durante o dia. Que você não consegue ver uma estrela no céu durante o dia. Então Deus o levou fora, tirou ele da terra. Esse Deus é extraordinário. A promessa que ele tem na sua vida, ele faz coisas sobrenaturais para fazer ela acontecer. Aleluia. Você precisa acreditar. Glória a Jesus. É como que você coloca, você dá um passo e não tem chão, e Deus coloca o chão para você pisar. Você dá outro passo e Deus coloca o chão para você pisar. Você dá outro passo e ele coloca o chão para você pisar. Aleluia. Aleluia. E assim ele vai te dirigindo, e assim ele vai te guiando por toda a sua vida. Deus, aleluia. E levou fora. Deus tinha tanta convicção que ele ia cumprir o que ele prometeu a Abrão, que ele fez coisas extraordinárias. Ele levou Abrão fora para contar as estrelas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então Abrão não contou estrela nenhuma da terra, que estava de dia. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. Ah, pastor, mas por que ele fala olha agora para os céus? Porque nós temos basicamente 3 céus: Mesorâneos, Eporâneos e o Aurâneos. Aurâneos, Mesorâneos e Eporâneos, na ordem. Aurâneos é o primeiro céu, Mesorâneos é o segundo céu, e o terceiro céu, onde é a habitação de Deus, é o Eporâneos. Então ele levou ele nos céus estrelar, onde estão as estrelas, e mandou Abraão contar. Amém ou não amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Ao versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O que é isso? Creu no Senhor e imputou isso por justiça. Fé. Abraão foi justificado pela fé. Verdade, aleluia. Então eu digo para você, você tem fé. Aleluia. A fé já está dentro de você. Pastor, mas está tão pequena. Começa a declarar. Pastor, mas é tão minúsculo. Eu estou sem força nesses dias. O problema não é você estar sem força. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, diga, ó fraco, sou forte. O problema não é você estar sem forças. Olha o que Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então essa fé já está dentro de você. Eu recebo em nome de Mesmo que ela seja minúscula. O que você tem que fazer é mudar o que você está verbalizando. É mudar o que você está dizendo. E começa a dizer o que Deus diz. Começa a dizer o que Deus diz a respeito de você. Começa a declarar o que Deus diz nas Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Se é doença, enfermidade, o que a Escritura diz? Ele levou sobre si. Se é escassez, o que ele diz? Eu amo a prosperidade dos meus servos. Olha o que diz o texto de Salmos, acho que é Salmos 35, 27, ou 35, acho que é isso mesmo. Cantem e alegrem os que amam a minha justiça. O Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Começa a declarar, tu amas a minha prosperidade, Senhor. Então eu sou próspero no meu corpo, no meu espírito, na minha alma. Aleluia. Deus lindo, aleluia. Amém ou não amém?
Amém. Amém. Deus maravilhoso. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha a pergunta de Abraão. Como que eu sei que eu vou herdar tudo isso? Como que eu sei que eu vou herdar toda essa terra? Que isso tudo vai acontecer? Agora, olha a instrução de Deus para ele. Disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Olha o que Deus pede para ele. Abraão diz assim: o que eu posso fazer para que eu receba tudo isso? Aí Deus diz assim para ele: me traz uma oferta. E tem gente que não gosta de dar oferta na igreja, né? Pois é. Porque ele diz: me traz uma oferta. Mas essa oferta, a partir dessa oferta, que será modelo e exemplo para todas as outras ofertas, inclusive a de Cristo. Aleluia. Aleluia. Inclusive, a oferta de Cristo foi a partir dessa oferta, a partir do modelo, do contexto dessa oferta. Então aqui é tudo profético. Ele vai lá e toma uma bezerra de 3 anos. Amém ou não amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Uma cabra de 3 anos. Glória a Deus. E um carneirinho de 3 anos. E uma rola. E um pombinho. E trouxe-lhe todos estes. E partiu-os pelo meio. E pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves não partiu. A pomba, né, a rola e o pombinho, ele não partiu. Por quê? Porque a rola e o pombinho representam o Espírito Santo para garantir a oferta. Aleluia. Para garantir aquela oferta. O Espírito Santo é a garantia. Então o que ele diz? E disse: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. Então Abraão trouxe a oferta, e partiu-os pelo meio. Partiu uma banda para cá e outra banda para lá. Não assim, não foi partido assim. Foi partido em banda. Uma banda para lá e uma banda para cá. Partiu os 3 animais. Mas a rola e o pombinho ele não partiu. E por que ele fez isso? Porque era assim que se fazia uma aliança. Uma aliança, quando alguém, lá na época dos patriarcas, eles iriam fazer uma aliança. Eles precisavam fazer uma aliança de sangue. E como que funcionava essa aliança? Desse jeito. Eles partiam o animal no meio, uma banda para cá, uma banda para lá, e faziam um corredor. E as duas partes que iriam fazer aliança precisavam passar pelos animais. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que a missionária rica, ó. Ô, glória. Mas é isso que eu vou dizer mesmo. Vamos dizer que a missionária Rita é muito rica. Poxa, oferecer. Ela é muito rica, muito poderosa. Poxa, oferecer. E ela me chama para fazer uma aliança com ela. Eu estou recebendo aqui, aleluia. Ela me chama para fazer uma aliança com ela. Eita, glória. E nessa aliança, então, ela fala: Pastor Edson, vamos fazer uma aliança? Sim. Então tá aqui os animais partidos. Uma banda para cá e outra banda para lá. Então agora vamos validar essa aliança. Por quê? A aliança precisava ser validada.
Porque nem ela poderia quebrar a aliança e nem eu poderia quebrar a aliança. Então era assim que se validava a aliança. Então partiu o animal no meio e ela passou, fazendo a seguinte declaração: assim como esses animais foram partidos ao meio, que aconteça comigo se eu quebrar essa aliança. Meu Deus, que forte, hein? Ou seja, os animais partidos no meio, eles estavam mortos. Então ela passa declarando que aconteça comigo assim o que aconteceu com esses animais se eu quebrar essa aliança. Pronto, ela passou. Agora é a minha vez. E eu tenho que passar pelos animais declarando a mesma coisa, que aconteça comigo assim como aconteceu com estes animais se eu quebrar essa aliança. Meu Deus. Então, se eu quebrar a aliança, ela tinha o direito de me matar. Ou alguém da família dela tinha o direito de me matar. E se ela quebrasse, assim sucessivamente, eu poderia fazer. Porque nenhuma das partes, depois que aliançou, poderia quebrar essa aliança. Amém ou não amém? Amém. Quem compreendeu? Amém. Pronto. Muito forte. Amém. A aliança está feita. Deus chamou Abraão para fazer essa aliança com ele. Aleluia. O que ele pediu? O que Abraão falou para Deus? O que eu tenho que fazer para que eu tome posse dessa herança? O que eu tenho que fazer para que essa aliança aconteça? Aí Deus instruiu ele, vai lá e pega a oferta. Traz a oferta aqui, parte no meio, para que eu faça aliança com você. Então Deus chamou Abraão para essa aliança, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. Essas aves aqui, elas representam os demônios. Agora você vê como é que os demônios ficam caindo em cima da tua oferta. Essas aves aqui representam os demônios. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Amém. Amém? Amém. Amém. E quando semeava, falando da parábola do semeador, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e comeram-na. Quem eram essas aves dos céus? Os demônios. O maligno. Olha o 19, vai para o versículo 19, vai te explicar isso. Versículo 19, Mateus 13, 19. Ouvindo alguém, agora é Jesus explicando a parábola do reino, da semente. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Quem que Jesus está dizendo que as aves do céu aqui são? O maligno, os demônios. Quem está entendendo? Está compreendendo? Então volta lá para Gênesis. Versículo 11. E as aves do céu desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão, porém, as enxotava. É isso que você tem que fazer com os demônios. Enxotar eles, expulsar eles. Sai daqui no nome de Jesus. Eu te expulso no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém? Olha o que Abraão fazia. E Abraão, e as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, os enxotava. Versículo 12. E pondo-se o sol. Ó, isso estava acontecendo tudo durante o dia. Por isso que ele não contou as estrelas daqui da terra. Deus levou ele acima na terra. Levou ele lá no universo.
E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Ué, o cara vai dormir nessa hora? Deus chama ele para uma aliança. Ele já preparou tudo e agora Deus põe ele para dormir? Vamos continuar lendo para ver o que vai acontecer. Então disse a Abrão, Deus dizendo para ele. Então diz, ó, Abrão, veja que Abrão já está dormindo. Lá no versículo 12, ó, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E Deus está falando com ele dormindo. Amém? Não tem um texto na Bíblia Sagrada que diz assim, e Deus dá os seus enquanto dorme? Sim. Acho que é o Salmo 127, não é isso? Se o Senhor não guardar a cidade, em vãos que em vãos... Fugiu sentinela, 127. Isso. Depois ele vai dizer assim, porque o Senhor dá os seus enquanto dormem. Olha aí, Deus continuou falando com ele. Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ei, presta atenção aqui. Isaac não tinha nem nascido, e Deus já está falando que Abrão teria uma descendência numerosa que ficaria escrava por 400 anos no Egito. É porque às vezes nós não queremos entender. Pois é. Que Deus já está lá na frente. Verdade, meu pai. Ó, fique preocupado não. Deus já está no seu dezembro de 2021. Quando você chegar lá em dezembro de 2021, Deus já está lá. É verdade. Olha o que ele está dizendo. Isaac não tinha nem nascido, ele está dizendo para Abrão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e seria reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Aleluia. Quantos anos? 400 anos. 400 anos? 430. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Acho que foi 430. Ué, mas Deus não está dizendo 400? Foi 430? Deus não está dizendo 400? Será que Deus se equivocou? Será que ele errou na contagem? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 40. Ué, será que Deus se equivocou? Será que ele errou na contagem? Olha lá, ao versículo 40. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Mas o que Deus estava falando para Abrão? Não era 400? Pois é. E agora? Será que Deus errou, se equivocou? Sabe o que significa isso? Presta atenção. As nossas escolhas erradas e decisões mal tomadas podem atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia, verdade. Eu vou falar de novo. As nossas escolhas erradas e decisões mal tomadas podem atrasar o processo de Deus nas nossas vidas. Eita, Jesus. Era para eles ficarem 400 anos, ficaram 430. Por causa da desobediência. Obediência. Porque eles amaram o Egito. O Egito representa o mundo. Então, não tem um jargão que diz: quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. E morre sem ver o cumprimento dela ainda. Não é que Deus não quer cumprir a promessa.
É porque a pessoa tem promessa, mas vai depender das escolhas que ela faz, das decisões que ela toma, do caminho que ela escolhe para andar. Tem muitos livros, como diz lá acho que foi Mike Murdock ou Miles Moore, o que morreu no avião, o que morreu no desastre do avião, aquele escurinho. Ele diz assim, ó, que nos cemitérios tem muitos livros enterrados, muitas mensagens que não foram pregadas, porque pessoas morreram com seus talentos, enterraram os seus talentos, levaram os seus talentos junto com ela, não dispensaram os seus talentos aqui. Misericórdia, Jesus. Porque passaram a vida aqui fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. E foram enterrados junto com seus dons, com os talentos que Deus deu. Misericórdia. Então não vai nessa que quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Moisés morreu sem ver o cumprimento da promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para ele? De entrar na terra prometida. Ele entrou? Entrar no Canaã. Não. Ele entrou? Não. Então Não. como que quem tem promessa de Deus não morre antes de cumprir a promessa? Ele só viu, né? Isso aí é uma conversa maligna, que é pra pessoa descansar. Não, fica tranquilo, tu tem promessa de Deus, tu não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Aí a pessoa descansa. Aí o diabo vem, ó, paf, dá uma rasteira. Então era quantos anos para eles ficarem? 400 anos. Mas ficaram quantos? 430. Deus não erra, ele não se equivoca, amém? Mas também, versículo 14, volta lá para Gênesis. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E depois sairá com grande Riqueza. Com grande riqueza. Ó, volta para Êxodo 12, 40 novamente. 36 agora. Êxodo. O 12, 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Ou seja, eles saíram com toda a riqueza do Egito. Agora eu pergunto, irmã Beth, o que o povo fez com esse ouro? Fizeram o bezerro de ouro. Fizeram o bezerro de ouro. Misericórdia. Não, eles fizeram, mas o que Deus pediu para que eles fizessem com o ouro? O que Deus pediu? Não me lembro, pastor. Ai, meu Deus, que vergonha. O que Deus pediu para eles? Eles saíram com o ouro, mas o que Deus pediu para eles? O templo? Hã? O templo? Deus não pediu para que eles fizessem nada. E eles fizeram o bezerro de ouro, mas Deus não pediu para que eles fizessem nada. Sabe o que significa? Não adianta ter muito dinheiro e não saber o que fazer. Vai virar bezerro. Meu Deus. Verdade. Aleluia. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não sabe o que faz com ele e vira bezerro. Deus não pediu para que eles fizessem nada. Eles fizeram o bezerro. Saíram com todo o ouro do Egito. Então, ó, não deixa que o seu dinheiro vire bezerro. Produza no reino. Invista no reino. Aleluia. Frutifique no reino. Aleluia. Amém? Amém. Volta lá para Gênesis. E o mais interessante, né, pastor, é que Deus vai falar, né, que eles vão sair, né, no versículo 16, com grandes riquezas, quer dizer, vão sair de lá ricos. E saíram. Saíram, mas não souberam investir
investir aquele dinheiro. Só que Deus não pediu para eles fazerem nada. A riqueza. É. Deus não pediu para eles fazerem nada com ouro. Eles saíram com ouro e na primeira oportunidade fizeram o bezerro. É. E tem muita gente fazendo com o seu dinheiro vire bezerro. Fazendo coisas que Deus não aprova que eles façam. Meu Deus. É verdade. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça. Repita comigo, um forno de fumaça. Um forno de fumaça. Uma fornalha ardente. Fornalha ardente. Amém? E uma tocha de fogo. Uma tocha de fogo. Que passou por aquelas metades. Que passou por Aquelas metades. É a aliança. Metade das aves. Aqui aliança. A metade dos animais. As aves não foram partidas. É, isso, a metade dos animais. É a aliança. Mas espera aí. Quem que Deus chamou para fazer essa aliança? Abraão. Chamou Abraão. E cadê o Abrão aqui na história? Estava dormindo. Deus pôs ele para dormir. Mas Deus chamou ele para uma aliança, não foi? O que eu hei de fazer para herdar? E Deus falar para ele, traz os animais. Uma bezerra, uma cabra. Traz os animais. Ele trouxe. Partiu-os pelo meio. Deus colocou ele para dormir. Mas agora aqui, os animais que ele colocou lá, ó. Olha quem passa nele, entre esses animais. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Mas não era Abrão que Deus estava chamando para passar, para fazer aliança? Não era com Abrão que Deus ia fazer aliança? Mas foi com ele. Mas ele não está aqui. Ele está dormindo. Mas alguém passou pela metade. O Abrão não estava, mas alguém passou pelas metades. Você concorda com isso? Sim. Um forno de fumaça, uma fornalha ardente e uma tocha de fogo. Passaram por entre os animais. Jesus. Amém? Amém. Então nós precisamos saber quem são. Aleluia. Essa fornalha de fogo, esse forno de fumaça e essa tocha de fogo que passou pelos animais. Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 19. Sim, tô confusa. Espera aí, que tu já vai... Êxodo 19, versículo 18. Amém. Aleluia. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor, quem? O Senhor O Senhor. descera sobre ele em fogo. Descera como? Em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Então foi Deus. Quem que desceu no monte Sinai aqui? Que o monte Deus. fumegava e subia fumaça do monte. Deus. Foi Deus. Amém? Então, Amém. o forno de fumaça, nós descobrimos quem é. É Deus. Deus. Então, Deus passou por aquelas metades. Certo? Sim. E foi ele que chamou Abrão. Ele que chamou Abrão para uma aliança. Então, nós estamos vendo aqui que uma parte foi Deus. Deus passou por aquela metade. Amém? Você concorda com isso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver agora. Vamos descobrir quem é a outra parte. Abra sua Bíblia em João 8.
Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Amém. E falou-lhes, pois Jesus. Quem falou? Jesus. Outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eita, glória, glória a Deus. O que Jesus está dizendo? Eu sou a luz do mundo. Ainda não está claro, né? Ainda não tem nada claro, porque uma parte nós sabemos que foi Deus que passou. A outra parte nós estamos querendo descobrir. Mas Jesus diz que ele é a luz do mundo. A palavra traduzida para nós no grego, para luz, é pós. E sabe o que pós significa? Tocha. Aleluia. Pós significa tocha. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus poderia dizer assim, eu sou a tocha do mundo. Tocha, fogo, é a mesma palavra no grego. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus poderia dizer assim, eu sou a tocha do mundo, a luz do mundo, o fogo do mundo. Então nós já descobrimos quem é o outro que passou. Volta lá para Gênesis. Jesus. Foi o pai e o filho que passaram entre as metades. O pai e o filho. Meu Deus. Mas quem que Deus chamou para passar nessas metades? Não foi Abrão? Deus estava fazendo aliança com quem? Com Abrão. Correto? Correto. Ele chamou Abrão. Abrão perguntou para ele, o que eu posso fazer para herdar? Então Deus falou assim, traz uma oferta. Traz a bezerra, traz a cabra, traz os animais, parte no meio. Ele trouxe a oferta, preparou tudo, enxotou até as aves que estavam vindo sobre os cadáveres. Mas na hora de fazer a aliança, Deus pôs ele para dormir. E o pai e o filho passaram entre os animais, fazendo aliança. Você acha que Deus quebra essa aliança? Não. Você acha que Jesus quebra essa aliança? Não. Então foi por isso que eles fizeram, por isso que ele não chamou Abrão para fazer, porque o homem já quebrou a aliança, mas Deus nunca vai quebrar essa aliança, por isso ele fez aliança com ele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu O Deus. homem já quebrou a aliança com Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. Adão quebrou, Noé quebrou, Abraão quebrou, Davi quebrou, Moisés quebrou. Aleluia. Então Deus fez aliança com o filho. O pai e o filho passaram entre os animais. O forno de fumaça e a tocha de fogo passaram entre aqueles animais. Glória a Deus, aleluia. Depois que eles passaram, Deus acordou Abrão e vai explicar para ele o que aconteceu. Ei, Abrão, eu e o meu filho Jesus passamos entre as metades dos animais que você preparou, fazendo essa aliança. Você crê? Aleluia. Você crê, Abrão? Você quer participar dessa aliança? Olha o que a Bíblia vai dizer. E creu Abrão em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É uma aliança perfeita. Aliança que foi feita. Por isso que Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. Já tinha sido feita lá atrás. Amém, Jesus. Glória a Esse é o Deus, cálice da aleluia. nova aliança. No Amém, meu Jesus. sangue. Aleluia. A aliança já tinha sido feita entre o pai e o filho. Aleluia. O homem quebrou a aliança. O homem quebra. O pai e o filho fizeram aliança. Amém. Mas quem que Deus chamou para participar dessa aliança? Abrão. E não foi o Abrão. Só um instantinho, só concluir. E não foi o Abrão que passou.
pai e o filho, porque o homem já quebrou essa aliança. Mas qual é o juramento que se faz? Qual foi o juramento que foi feito? Se eu quebrar essa aliança, assim como aconteceu com esses animais, aconteça comigo. Vou falar de novo que ninguém pegou ainda. É muito forte. Assim como aconteceu com esses animais, aconteça comigo se eu quebrar essa aliança. Jesus quebrou a aliança? Não. Quem quebrou? O homem. O que Jesus disse? Eu pago! Eu pago! Eu pago! Aleluia. O homem quebrou a aliança e Jesus que pagou. Foi por isso que ele foi para a cruz e levando ele mesmo os nossos pecados para o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Amém. E como é que ficou o Abrão nessa situação? Dormindo. Inocentado. Inocentado. Porque ele quebrou, mas quem pagou foi Jesus. Eu quebrei, mas quem pagou foi Jesus. Você quebrou, mas quem pagou foi Jesus. Adão quebrou, mas quem pagou foi Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está vendo que aliança poderosa? Homem nenhum conseguiria beber esse cálice, o cálice da ira de Deus. Como o homem quebrou, e Jesus disse, eu pago, se despiu da sua glória, tomou forma de homem para pagar o delito do homem. Pasme, Deus fez ele beber o cálice. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a tua vontade. Aleluia, Jesus. Jesus bebeu o cálice para que você não beba, para que eu não beba, para que Abraão não beba. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia! Glória a Deus! O homem nunca conseguiria levar essa aliança até o final. Só ele! Só ele! Mas o que a Bíblia diz? Ele não tem pecado, nele não tinha pecado. Mas, pelo pecado de todos, ele levou sobre si. E aprove Deus fazer moê-lo. Deus o moeu, partiu Jesus pelos nossos pecados. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele bebeu o cálice da ira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Sabe o que significa? Só um instantinho, deixa eu concluir. Eu já vou responder a sua pergunta. Sabe o que significa? Essa aliança, essa nova aliança. É por isso que as cláusulas dela é tudo de Deus para nós. Porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com Abrão. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com Cristo. Tem tudo a ver com Cristo. A aliança foi feita entre ele e o Pai. E ele pagou. Aleluia. Tem tudo a ver com ele. Agora, tendo noção disso, vê se esse amor não nos constrange. Tendo a noção disso, vê se esse amor não nos constrange. Sabe o que significa isso?
Vou dar um exemplo. Um homem, ele deve muito dinheiro a um agiota. O homem deve muito dinheiro a um agiota. Aí o agiota foi lá na casa dele cobrar. Eu quero o meu dinheiro. Me dá o meu dinheiro. Já tem tempo que você está me enganando e você não me dá o meu dinheiro. Eu não quero saber. Hoje eu vim aqui decidido. Você vai me dar o meu dinheiro. Se você não me der o meu dinheiro, você vai se ver comigo. E o rapaz disse assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero saber, eu só saio daqui hoje com o meu dinheiro, mas eu não tenho. Então o rapaz saca de uma arma, e ele aponta para o rapaz, e ele atira, mas no momento que ele atira, a mãe do rapaz se joga na frente, e recebe um tiro no coração, e morre ali. O rapaz olha assim, agora não precisa me dar mais dinheiro nenhum, já está paga a dívida. Já tá paga. E vai embora. E a mamãe do rapaz caiu morta lá. E o rapaz fala assim, ó, o agiota fala assim, não precisa pagar mais a dívida porque agora já tá paga. Me diz, se aquele homem, depois de passar por essa situação, se ele vai querer tomar mais algum dinheiro emprestado com algum agiota? Sim ou não? Não deveria, né? Assim é a mesma condição do pecado. Se as pessoas tiverem a noção, a ideia do que Jesus fez, elas corriam do pecado, elas saíam fora do pecado, porque ele, o cálice da ira que era para beber éramos nós, mas ele bebeu no nosso lugar. Aleluia, Deus, aleluia. Deus tá... Não era para ele beber, era para mim beber, era para você beber o cálice da ira. Então, se as pessoas tivessem essa noção de saber que ele morreu por ela, ela não queria mais pecar. Ela corria do pecado. Amém ou não amém? Amém. 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 Glória amém. A Deus. Glória a Deus. O nosso tempo acabou, pastor. Amém. A sua pergunta tem a ver com o que nós estamos falando, irmã Beth? Tem a ver, mas a gente pode deixar para a próxima aula, quinta-feira. Não, porque senão eu ia fazer, você podia fazer gravando ainda, mas senão a gente posso terminar a gravação e você faz. Era até sobre Abraão mesmo, porque assim, no versículo 6, vai dizer, né? E creu ele no Senhor e foi imputado isso por justiça. Glória a Deus, aleluia. Até vai nos dizer que ele é o nosso pai da fé, né? Aí, no versículo 12, quando diz que caiu sobre ele um profundo sono, mas diz que eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele também, né? Então, eu acho que aquilo ali também, quando veio esse grande espanto, porque ele já estava cansado, o dia inteiro ele passou ali cuidando das ofertas, né? Para as aves não chegarem, para não comer as ofertas. Aí, eu creio que esse grande sono e esse grande espanto foi porque ele também não ia suportar a presença, né, do fogo, porque mesmo ele dormindo, vai dizer aqui no versículo 13, então disse a Abraão, Deus continua conversando com Abraão, né? No versículo 14 também vai, mas também eu julgarei a gente mas eu também julgarei a gente a qual servirão. Quer dizer, Deus, mesmo ele dormindo, Deus continua dialogando com ele, né? Sim. Você acha que Deus fala com você quando você dorme? Sim, com certeza. Não. É porque aqui é tudo profético. Aqui está profetizando o momento da cruz. O que aconteceu no momento da cruz, quando Jesus estava na cruz? Houve densa escuridão. Densa escuridão, Você está entendendo? Foi. Então, aqui é tudo profeta. Está mostrando o sacrifício de Cristo. Verdade. A Bíblia vai dizer, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, que Deus, primeiro ele pregou o evangelho para Abraão. E como que ele pregou o evangelho para Abraão? Evangelho é boa notícia. Foi nesse momento. Do capítulo 12 até o 15, Deus estava pregando o evangelho para Abraão.
Então Deus fala com você dormindo, com você acordado. Deus fala até com gente morto. Verdade. Você crê nisso, que Deus fala com gente morto? Amém. Que isso, pastor? Calma, segura aí. Isso é heresia. Ué, por que heresia? Quando Lázaro estava no túmulo, ele estava vivo? Não, estava morto. E com quem que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. E o morto ouviu. É verdade. Então ele fala com o vivo, com o morto, com o deitado, com o dormindo. Ele fala com quem ele quiser. E se eu chamo o nome de Lázaro... Amém. Deixa eu enterrar aqui. Deus abençoe.